Um desses dogmas é de que empresa de varejo é péssima, você não pode investir em nenhuma porque todas vão falir com o tempo. Então, a gente fala muito, pô, evita varejo, evita commodities, evita setor cíclico, porque setor cíclico, como o próprio nome diz, ele tem uma volatilidade maior. Essas empresas, elas não necessariamente pagam muitos dividendos, porque elas reinvestem muito no próprio negócio. Então, a gente tende a falar para as pessoas ficarem de fora disso. Só que na cabeça delas acaba virando um dogma. Talvez porque a forma mais fácil de se comunicar seja fazendo uma frase simples de efeito que as pessoas assimilam rapidamente. E aí elas vão evoluindo, viram investidores mais arrojados, conhecimento técnico maior, já têm o hábito de investir, e levam consigo aquela frase de que empresa de varejo não presta, vai tudo falir e assim por diante. O que não é exatamente verdade. E aí, por que não é exatamente verdade? Vamos desvendar essa história. Varejo é certamente o setor que tem maior número de empresas no Brasil. Porque tem uma barreira de entrada baixíssima. Você mesmo estava me contando a história outro dia. Você teve uma empresa que foi uma franquia, né? Aham. Uma franqueada, blá, blá, blá. Cara, era varejo. Sim. Você vê, tipo, você não é um cara que, porra, tá 50 anos com empresas e tananã, e, pô, teve uma... Não, foi a primeira empresa que você teve, varejo já. Esse tipo de coisa é muito comum, porque tem uma barreira de entrada muito baixa. Eu preciso de pouco dinheiro para abrir uma lojinha ali na esquina. Eu pago o aluguel, às vezes o imóvel é meu, às vezes é embaixo da minha casa. Eu posso vender produtos hoje por plataformas como a da Magazine Luiza, como a da Amazon, Mercado Livre, onde eu não preciso ter um grande estoque, eu não preciso ter lojas e tudo mais. Então a barreira de entrada é muito baixa. Isso faz com que tenha muitas empresas. Se tem muitas empresas, o que você acha que vai acontecer? Que vai ter mais empresas falindo em varejo ou em petrolíferas? Varejo, porque tem mais empresas. Eu conto nos dedos as petrolíferas que tem no Brasil. Você acha que vai ter mais empresas falindo em varejo ou vai ter mais empresas falindo no setor de energia? Varejo. Energia tem muito menos empresas também e é um setor que é muito regulado, então tem um interesse em fazer não falir. Você acha que vai ter mais empresas falindo varejo ou banco? Pô, o banco tem meia dúzia também no Brasil aqui. E que quando quebra também é um problemaço. Quando né? quebra, um problemaço para o governo. Então, porra, varejo ou metalúrgica, varejo ou siderúrgica, varejo ou, cara, agro, varejo... É sempre varejo que tem mais empresas. E varejo é uma daqueles setores em que se uma empresa fale, ela tende a ser pequena, porque tem muitas, e isso não gera um grande problema para o mercado como um todo. Então, se um banco fale, como você bem falou, isso gera um grande problema para o mercado. As pessoas prestavam dinheiro no banco, e aí, como é que fica? A FGC vai voltar? Como é que vai ser? Se uma petroleira fale, vai à falência, gera um grande problema também, porque consolida mais o setor, blá, blá, blá. Enfim, isso acontece com todos os setores, mas com varejo isso não tende a acontecer. Então, naturalmente, por uma questão estatística, pelo fato de ter muitas empresas, você tende a ver mais empresas falindo em varejo. Isso significa que é uma característica inerente à empresa de varejo falir? Óbvio que não. Você conhece empresas de varejo que são antiguíssimas. Vou dar um exemplo aqui, a Hering. A Hering é uma empresa que existe há mais de 100 anos aqui no Brasil. É uma empresa muito antiga. Lojas Renner, uma empresa bastante antiga também. C&A, empresa bastante antiga. São aqui, foram fundadas no Brasil? Foram, mais ou menos, depende de qual delas você está falando. A Hering, sim, a Lojas Renner, sim, também. Era uma lojinha, cara, o Galó fez ela surgir e virar maior do setor. A C&A era de uma família holandesa, veio para cá, então cada uma tem a sua peculiaridade. Sim. Mas em alguns momentos elas ou surgiram ou atracaram aqui no Brasil. E... naturalmente, a gente teve um período aí da época de 60 até 94 ali com o Plano Real, que era dificílimo para as empresas de varejo conseguirem sobreviver aqui. Era um jogo que você tinha que fazer um jogo financeiro. Eu estava até assistindo um documentário ontem, eu tinha um comentário muito interessante nesse documentário, eu não lembro quem foi exatamente, mas talvez tenha sido o dono do Bom Preço, que ele fala o seguinte, cara, antigamente, para você ter ideia da loucura que era com a inflação no varejo aqui no Brasil, você vendia as mercadorias por um preço menor do que você tinha pagado por elas. Por quê? Porque você pagou a prazo, então você comprava a mercadoria, mas você só pagava daqui a 60 dias, e você vendia à vista. E a inflação era tão grande, que valia a pena você vender por menos do que o preço que você pagou, porque você só ia pagar daqui a 60 dias e não ia valer mais nada. Então você ia pagar menos. E aí as empresas de varejo ou souberam se adaptar a isso e viraram quase bancos, começaram a fazer essas artimanhas financeiras para ganhar dinheiro, para suprir, ou elas faliram. Então você teve uma seleção natural muito grande aqui no Brasil desse período até a década de 90. E quem sobreviveu a isso teve um segundo desafio depois, que foi você começa a... Quando você estabiliza a moeda aqui no Brasil e some a inflação,
o dogma, o que dita a sua capacidade de continuar existindo, deixa de ser você ter essa habilidade financeira e ser adaptado a isso, e passa a ser você saber executar a tua operação. Porque agora você não pode mais fazer uma brincadeira como essa, de vou vender mais baixo aqui, mas eu vou ganhar na inflação, e aí eu mando um cheque que só desconta no dia seguinte, isso me dá um ganho também, sei lá o que, sei lá o que lá. E você passa a ter que, cara, você tem que saber precificar teu produto muito bem. Porque você não pode mais mudar preço com tanta facilidade. Antigamente, com a inflação, você meio que escondia isso. Então, você errou aqui, amanhã você precifica de outro jeito. O efeito não ia ser tão grande, porque a inflação já era muito grande, então ia nublar um pouco disso. E aí, cara, as empresas tiveram que começar a ser muito, muito mais eficientes na operação, que era dificílimo. Muitas faliram também. Então, o que a gente tem de empresa de varejo hoje, por incrível que pareça, por mais que você ouça falar de falências, empresa fechando as portas e tudo mais, é a nata da nata. São as empresas que sobreviveram a um período de inflação altíssimo e um período onde tudo mudou e a inflação passou a ser muito baixa. E que souberam se adaptar bem, né? E que souberam se adaptar bem a isso. Então, teve uma pequena consolidação ali no setor nessa época. Então, a loja Renner cresceu muito nessa época. C&A cresceu bastante também. Pão de Açúcar cresceu bastante nessa época. As empresas que você vê hoje são reflexo disso. Acontece que, mesmo assim, é natural, mais uma vez, que você veja muitas empresas indo à recuperação judicial, falindo em varejo. Por exemplo, agora entrou em recuperação judicial a Casa do Pão de Queijo. Empresa de varejo é isso mesmo, tudo vai. Gente, quantas casas do Pão de Queijo você conhece ou similares? Como pão de queijo em qualquer lugar, cara. Não tem barreira de entrada nesse negócio, sabe? Então é natural, o cara executou errado alguma coisa ali, já vai quebrar. E vão ter outras 1000 casas do Pão de Queijo. Agora, você tem que saber duas coisas quando se trata de varejo. Se você quiser investir. Primeiro, não necessariamente toda empresa vai quebrar, mas tem casos clássicos. Por exemplo, a Arezzo é uma empresa que não só não quebrou, como ela consolidou o setor inteiro dela. Ela é hoje, basicamente, o que a LVMH é lá fora. Só que aqui no Brasil. LVMH é da Louis Vuitton. Louis Vuitton, Hennessy, várias marcas assim de luxo que tem lá fora. O luxo aqui no Brasil, é claro, é adaptado à nossa realidade socioeconômica, nossa realidade né? socioeconômica, né? A nossa brasilidade aqui. Então não é um luxo que, cara, você vai olhar e vai falar, pô, nem que eu fosse milionário eu ia pagar isso. Não vai comprar um Patek Philippe no negócio, mas é um luxo para terras brasílias. E o cara consolidou o setor inteiro, cara. E eu vi isso acontecendo. Não foi alguém me falou, foi 200 anos atrás. Não, consolidou agora. Ele se juntou com o Grupo Soma, que estava fazendo o mesmo movimento, e hoje eles são uma empresa gigantesca aqui no Brasil, que detém, cara, Farm, Hering, Animale, Arezzo, Vans, Reserva, todas essas Foxton, todas essas marcas assim que a gente ouve falar, que a gente compra, são da Arezzo. Então é uma empresa que é extremamente lucrativa. E que a ação se valorizou muito de lá para cá.